Voltamos, pessoal. Nós vamos falar agora sobre Constituição. Quando a gente fala Constituição, a gente pensa logo num conjunto de elementos que formam um todo. Isso aí serve para tudo, tá? Qual é a Constituição da cadeira que você está sentado? Qual é a Constituição do, do livro? O livro ele é feito de uma capa cartonada e ela tem um papel do tipo tal, as folhas, o miolo do livro, né? E o livro, as folhas são coladas e costuradas. Tá? Então aí você tem a constituição do livro. A capa dura, o tipo brochura, então você vai dizer qual é a constituição do livro. Então, a ideia de constituição é essa, o que forma o todo, quais são os elementos que formam o todo. Quando a gente fala de Constituição no sentido jurídico, a Constituição norma, ela vai ser a norma fundamental que dá estrutura ao Estado. É por meio da Constituição que os órgãos são criados, é dado competência a esses órgãos, há um limite da atuação do poder estatal, direitos são declarados ali nessa Constituição, então é esse instrumento básico para isso. Mas a Constituição, essa expressão, ela pode ser utilizada em diversos aspectos. Tá? A Constituição, no sentido sociológico, por exemplo, ela foi desenvolvida por La Salle, um francês, que viveu naquele período ali da Revolução Francesa, e ele dizia que a Constituição é um complexo de fatores reais do poder. O que eram esses fatores reais do poder para ele? São os elementos que vão dar justificativa, que regem efetivamente a sociedade. Às vezes é um aspecto econômico, às vezes são aspectos de ordem moral. Tá? Por exemplo, a proteção da família, que a Constituição estabelece hoje, é um conceito moral que se tem. Tá? Às vezes um elemento religioso, às vezes um elemento social. Então são esses elementos que são considerados pelo ordenamento jurídico na hora de criar uma Constituição e são eles que regem a sociedade. Daí La Salle ele vai falar ele faz uma distinção entre uma Constituição efetiva e uma Constituição meramente escrita, uma Constituição de papel. Tá? Quando ele fala de Constituição de papel, ele não está falando aí esse texto constitucional que a gente vê no livrinho, não. Ele está falando de um aspecto pejorativo mesmo, quer dizer, uma lei que ela está lá, foi criada, mas ninguém cumpre. A preocupação de La Salle é a efetividade da Constituição, quer dizer, olha, como é que a sociedade funciona? Porque não adianta eu ter uma norma prevista lá, uma regra prevista na Constituição, se ninguém a cumpre, se o texto é ignorado, certo? A gente vê, por exemplo, algumas normas que existiam na Constituição de 1967 e 69, que Afonso Arinos ele fala que aquilo lá nunca foi aplicado. Diversos dispositivos na Constituição nunca foram aplicados. Então, embora estivesse ali, então por isso que quando a gente estuda o direito constitucional, não basta, ainda mais quando a gente faz um estudo histórico, não basta a gente olhar lá o texto da lei, a gente tem que verificar se aquilo realmente foi aplicado. Por exemplo, o pessoal questiona, fala muito vocês estudaram lá nos livros de história do Brasil, o poder moderador. O poder moderador que era garantido ao imperador brasileiro pela Constituição de 1824. Só que o poder moderador, o pessoal pensava assim que o imperador mandava em tudo. Não mandava em tudo nada. Tá? Esse poder moderador ele foi utilizado pouquíssimas vezes. Tá? Era evitado que fosse utilizado e era só em casos extremos que esse poder era utilizado. Tá? Então, a gente não pode pensar que tem um dispositivo lá e ele está valendo, está sendo usado. Não é isso não. Tá? Então, a preocupação de La Salle quando a gente fala de Constituição num aspecto sociológico, a gente quer saber o seguinte, quais são as regras do jogo que funcionam, que são atendidas, certo? A Constituição em sentido político, esse conceito foi desenvolvido por Carl Schmitt. Carl Schmitt ele vai dizer que a Constituição é fruto de uma decisão política fundamental, que ela é vigente em um dado momento, com o objetivo
que é manifestado pelo poder constituinte originário. Eu crio uma Constituição. Tá? E aí, o Karl Levenstein, dentro desse conceito do Carl Schmitt, ele vai dizer que essa Constituição, no sentido político, é uma forma de limitar o poder político do Estado. Certo? Por quê? Porque é no texto constitucional que eu vou estabelecer os limites do Estado. A política não tem limite. Tá? Mas quando eu tenho um texto constitucional, esse texto constitucional ele vai limitar a atuação do Estado. E aí nós temos a Constituição em sentido jurídico. Essa Constituição em sentido jurídico, ela foi desenvolvida por Kelsen, Hans Kelsen, vocês devem ter ouvido falar, né, em teoria do direito. A Hans Kelsen fala que a Constituição é a norma suprema de um determinado ordenamento jurídico. Ele está lá no ápice daquela pirâmide de Kelsen. Tá? A gente vê umas brincadeiras aí na internet falando, a pirâmide de Kelsen, a luz de não sei quem, né? Mas é brincadeira. Mas está lá no topo da pirâmide está a Constituição, e aí depois vem as leis e outras normas jurídicas inferiores, certo? Então, a Constituição é o documento máximo, é a norma máxima do ordenamento jurídico, certo? Vamos falar um pouco como a gente está falando de constituições, nós vamos falar de classificação das constituições. O objetivo da classificação é tentar. Qualquer classificação é feita com o objetivo de auxiliar no estudo. Tá? Então, nós vamos falar, por exemplo, agora a classificação quanto ao conteúdo. O que a Constituição trata? Aí nós temos a chamada Constituição material, que é a Constituição, que é a parte da Constituição que trata de um conteúdo efetivamente de direito constitucional. Ora, o que uma Constituição deve tratar? No mínimo, declaração de direitos e estrutura do Estado, funcionamento do Estado. Vai falar lá os órgãos de poder, como eu tenho acesso ao poder, quem é cidadão, quem vota, certo? Quem não pode votar, quem não é cidadão. Então, a Constituição ela vai estabelecer esses parâmetros mínimos. Esse é o conteúdo material de uma Constituição. Tá? Lógico que nem tudo que consta no texto constitucional, principalmente quando a gente tem essas constituições atuais, as mais novas, tem coisas lá que não deveriam estar. São conteúdos que poderiam estar numa lei, mas foram inseridos no texto constitucional. Aquele livrinho que vocês podem pegar, vocês vão comprar um Vademécum, tem lá, alguns já tem lá, Constituição Federal. Aquilo é o que nós chamamos de Constituição formal. É o documento, é aquele instrumento que eu chamo de Constituição. A gente tem que ter ideia do seguinte, essa Constituição formal, que é o documento, ele vai ter normas de conteúdo materialmente constitucional, quer dizer, são aquelas normas que são efetivamente normas constitucionais, mas existem normas que só são chamadas de constitucionais porque elas estão inseridas na Constituição. Por exemplo, tem um artigo na Constituição que vai falar que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, ele vai permanecer sob a administração pública federal. Então, é o governo federal, é uma escola de ensino médio que é administrada, ensino básico também, que é administrada, é uma escola de excelência, que é modelo, mas ela vai ser administrada pelo governo federal. Está na Constituição isso. Para que isso está lá? Isso não tem porquê. Né? Se é uma escola federal, bastaria ter uma lei federal falando sobre isso. Tá? Então, esse texto ele está na Constituição, mas ele não trata de estrutura do Estado. Tá? E aí, por conta disso, eu chamo ele de, esse artigo da Constituição, de meramente, né, formalmente constitucional. Ele não tem um conteúdo genuíno de direito constitucional. Certo? E aí nós temos a Constituição quanto à forma, a classificação quanto à forma. Nós temos as Constituições escritas, que é o exemplo da Constituição brasileira, a Constituição italiana, a Constituição espanhola, a Constituição portuguesa, a Constituição americana, e por aí vai. A maioria das constituições no Ocidente são constituições escritas. No entanto, nós temos algumas constituições que são
não escritas ou costumeiras. Ah, mas o que é isso? Eu não tenho um documento? Não, às vezes eu tenho vários documentos. A Constituição do Reino Unido, por exemplo, da Inglaterra, são vários documentos. Tem o Bill of Rights, tem o Habeas Corpus Act, tem uma série de documentos que foram criados ao longo do tempo, e outros são costumes mesmo. Por exemplo, o cargo de primeiro-ministro na Inglaterra, no Canadá e por aí vai, não há uma previsão normativa desse cargo. Só que é um cargo de governo. É um cargo que deveria estar na Constituição, só que não tem previsão normativa, porque eu não tenho uma Constituição. Então, exemplo disso aí é o Reino Unido, Israel, Nova Zelândia. Tá? E nesses países não há uma Constituição escrita. O que você tem são documentos que são importantes, que falam sobre a estrutura do Estado, ou mesmo costumes, que vão formar a Constituição não escrita ou histórica, né? A gente vai falar da Constituição histórica daqui a pouco. Essa Constituição costumeira, Constituição não escrita. Tudo bem? Bom, quanto ao modo de elaboração, as constituições elas podem ser dogmáticas. Né? Eu chamo a Constituição de dogmática aquela Constituição que ela é criada num ato só, certo? A Constituição brasileira ela foi criada, foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Ela tem uma data de aniversário, certo? Então eu digo que essa Constituição ela é dogmática. Agora, existem algumas constituições que são criadas ao longo do tempo. Passam-se anos. A Constituição inglesa, por exemplo, ela levou séculos para ser formada, certo? Você tem lá a Magna Carta, que foi criada no século XIII, e depois outros documentos que foram criados no século XVII, século XVIII e por aí vai. Então, há uma série de documentos que formam a Constituição inglesa, mas ela foi criada aos poucos, ao longo do tempo. Eu chamo essa Constituição de histórica. Tá? Quanto à ideologia adotada, a Constituição ela pode ser liberal, certo? Porque ela segue uma ideologia liberal. São as constituições, por exemplo, do século XVIII. A Constituição americana, por exemplo, que ela está em vigor até hoje. É uma Constituição curta, porque o pensamento que se tinha de Estado era de Estado mínimo. O Estado só tem que intervir em soberania nacional. A preocupação do Estado é soberania nacional e segurança interna. O resto, né, aquela história do laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer. Olha, liberalismo. Deixa que o mercado ele se autorregule, aquela mão invisível do Adam Smith, ela é que vai regular tudo. Entendeu? O Estado não tem que se meter com nada. Deixa a economia se virar sozinha. E aí, as constituições eram curtas porque elas não tinham muito assunto para tratar. Ela falava que ela dava aquele basicão, que era a estrutura do Estado e declaração de direitos. O resto não ficava no texto constitucional, ficava em outras leis ou nem isso. Bom, e aí nós temos contra a ideologia, uma Constituição social. Por exemplo, a Constituição de 88, eu posso considerá-la como uma Constituição social. Por quê? Houve uma preocupação, a partir de um determinado momento, tá? Em especial depois da Segunda Guerra Mundial, né, teve algumas feições antes, por exemplo, as primeiras constituições no Ocidente que trataram de questões sociais foi em 1917, a Constituição Mexicana, e depois em 1919, a Constituição Alemã de Weimar. Essas duas constituições, e aí no caso da brasileira aconteceu em 1934, foram constituições que começaram a olhar, olha, a economia precisa ser regulada no próprio texto constitucional. Então foi inserido elementos econômicos e sociais dentro do texto da Constituição. Então, essa é uma Constituição social.